Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como vocês conseguem duplicar e até às vezes triplicar também os seus ganhos com dividendos usando uma estratégia, gente, muito simples, mas que poucas pessoas conhecem e que eu venho aplicando aqui na minha carteira aí nas últimas semanas. Então, eu trouxe esse vídeo porque aqui eu vou falar para vocês sobre como funciona a estratégia de dividendos inteligentes, que é uma estratégia, gente, que trabalha sobre o timing do mercado, tá? Então, é uma estratégia muito interessante, super simples e que eu acredito aí que vai ajudar vocês talvez a anteciparem dividendos que demorariam meses para receber, talvez em um curto espaço de tempo. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que a questão de dividendos inteligentes não se trata de comprar qualquer ação a qualquer momento só porque está perto da Datacom. A gente precisa usar alguns dados históricos e também algumas ferramentas de análise para a gente tentar entender tudo isso como um todo. Então, aqui como exemplo, vamos utilizar a BB Seguridade. O padrão histórico dela é anunciar pagamento de dividendos em agosto e pagar sempre no mesmo mês. Então, com isso, a gente poderia utilizar a compra do mês de junho e julho para receber os dividendos em questão de semanas, sabendo que o pagamento dos dividendos seriam em agosto. Então, enquanto isso, quem compra após o anúncio do pagamento, ou seja, depois de agosto, acaba tendo um preço um pouco mais inflacionado e demora muito mais tempo para receber os dividendos. Então, com essa forma inteligente de análise de compra de ações e também otimizando o seu valor de aporte, você consegue aumentar o dividend yield da sua carteira e também maximizar os seus aportes recebendo mais dividendos com menor tempo. Inclusive, eu peguei um estudo aqui da FGV também que fala que estratégias baseadas na questão do dividend yield geram retornos maiores, principalmente aqui no Brasil. E o dividend yield ele funciona como um indicativo, tá? De subvalorização também. Então, o mapa de dividendos inteligentes, ele analisa padrões de todas as empresas e te mostra quando cada uma delas vai anunciar dividendos. Então, é como ter aí uma máquina do tempo que sempre te lembra quando vai cair dividendos e até quando você pode aportar para assim aproveitar as melhores oportunidades. E aqui a gente pode utilizar algumas empresas brasileiras como exemplo, como a Petrobras, que já distribuiu mais de 472 bilhões de reais aí em 5 anos, a Vale também, que já distribuiu 174 bilhões, e a Marfrig em 2024 com dividend yield de 29,83%. Imagina se a gente soubesse exatamente, né, quando essas distribuições iriam acontecer com esse volume todo de dividendos. Então, a gente pode identificar aqui alguns padrões, por exemplo, como bancos, que a gente tem aí Itaú, Bradesco, eles têm calendários previsíveis e outros bancos também. Estou dando aqui só alguns exemplos para vocês. Empresas de energia também acabam seguindo esses calendários. Então, isso, gente, não é coincidência, é uma oportunidade sistêmica do mercado que acaba aí abrindo oportunidade para nós investidores fazermos os nossos aportes de forma mais inteligente. Por isso que se chama dividendos inteligentes, comprar sempre próximos das datas com, então, quanto mais você conseguir se programar com isso, maior o dividend yield da sua carteira, porque você acaba recebendo mais dividendos e isso para uma carteira principalmente previdenciária acaba trazendo muito benefício. Então, no Brasil, por exemplo, os dividendos eles são isentos de IR, somente os JCPs que são pagos ali o imposto de renda já na fonte, né? Retido isso. Então, toda essa estratégia funciona também como uma vantagem fiscal para você, investidor. Então, é um dinheiro limpo na sua conta. Então, dessa forma, a gente pode até incluir aqui também uma estratégia aí do Barsi, que é investir nos setores best, por exemplo, que é bancos, energia, seguros, telecom, né, saneamento, né, e tudo isso que acaba englobando esse setor best. Então, a gente tem exemplos de várias empresas nesses setores que são empresas sólidas e com padrões previsíveis de pagamentos também.
E algumas ferramentas que a gente pode utilizar para tentar ajudar a gente a ter essa previsão de pagamentos seria, por exemplo, o Status Invest, o Investidor 10, que lá tem os calendários de pagamento desses dividendos inteligentes e que acaba te ajudando aí você a conseguir se programar talvez entre 1 a 2 meses antes do período histórico do anúncio dos dividendos. Então, quando essas empresas anunciam, por exemplo, em agosto, como é a questão da BB Seguridade, que você consegue comprar agora até dia 4 de agosto para receber os próximos dividendos que serão anunciados, você pode fazer as compras aí em junho, em julho, então você tem alguns meses para se programar para conseguir receber mais dividendos com o mesmo volume de aportes. Mas vale lembrar também um alerta muito importante que não é recomendado que você tenha muito capital alocado numa mesma empresa. Então, eu acredito que o máximo que você pode ter em uma empresa alocado do seu capital seria de 15 a 20%, tá? Para você não correr muito risco. Se você for mais conservador, talvez 10% do seu capital em uma mesma empresa, tá? Então, foca sempre na segurança, é lógico, olhando para os dividendos, mas tudo sempre com muito equilíbrio. Então, com essa estratégia de dividendos inteligentes bem aplicada e uma carteira de ações que te pague dividendos aí, por exemplo, a todos os meses, você consegue montar uma carteira dessa forma, que tem empresas que pagam de forma trimestral, anual, semestral. Então, tem empresas pagando aí todos os meses para você de uma forma bem diversificada e organizando bem, você consegue ter sim uma renda passiva de forma constante. Então, cada dividendo reinvestido na próxima oportunidade que você tiver de pagamento de dividendos, isso, gente, em 5 anos, provavelmente aí pode trazer um volume maior para sua carteira, talvez em 3 a 4 vezes, utilizando essa estratégia de forma bem simples e equilibrada, tá? Lembrando, gente, que isso aqui tudo que eu trago para vocês são informações e estudos que eu trago, tá? Então não quer dizer que realmente isso vai acontecer com a sua carteira, mas que sim, você consegue tirar aí um bom proveito fazendo esse tipo de aporte inteligente. E fazendo uma comparação, por exemplo, com a renda fixa aí que está na casa dos 10 a 12% de forma histórica, se a gente utilizar os dividendos inteligentes, eles podem trazer um retorno de 15 a 25%. Lembrando que se você investir nas empresas do setor best, esse risco ele pode ser similar à renda fixa, mas é óbvio que tem mais risco do que a renda fixa, tá? Mas lembrando que esses setores aí acabam acumulando menos volatilidade e, portanto, menos risco, mas não quer dizer que eles não enfrentem crises. Se lembre que você está investindo em empresas e empresas passam por cenários adversos e também por cenários atípicos. Isso acontece e é normal. E também vale lembrar que a gente não deve comprar uma empresa somente pelos dividendos, mas pela oportunidade completa como um todo. Então não vale a pena você comprar também só porque aquela empresa paga dividendos. A gente precisa analisar todo o histórico, todos os dados fundamentalistas para tentar entender se essa empresa realmente tem valor e se vale a pena a gente estar comprando, se aquele valor também que está sendo ofertado no mercado naquele momento ali Datacom, né? Se vale a pena também a gente estar pagando aquele preço, se ele não está acima do nosso preço teto, certo? Então tudo isso precisa ser analisado em conjunto para ver se vale a pena. Então, gente, simplificando aqui, os dividendos inteligentes, eles nada mais são do que usar os dados históricos, as ferramentas disponíveis que a gente tem e estudar também a questão do time estratégico para tentar potencializar aí os nossos ganhos como investidores de longo prazo, tá? Então esse foi um vídeo mais curtinho que eu quis trazer aqui para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Se você ficou aqui comigo até o final, muito obrigada por assistir o vídeo. A gente se vê até o próximo vídeo, gente. Tchau!